Imagine um mundo onde carros voam, robôs fazem cirurgia sozinhos e roupas mudam de cor com um simples toque. Parece ficção científica. Pois bem, todas essas tecnologias já existem e estão mudando o mundo de formas que você nem imagina. No vídeo de hoje, você vai conhecer as invenções mais inacreditáveis do século XXI. Algumas parecem saídas diretamente de um filme de ficção científica, enquanto outras já estão sendo usadas neste exato momento, e podem mudar completamente o seu dia a dia. Mas antes de começar, me diz uma coisa: você gostaria de aprender a ganhar em dólar no conforto da sua casa? Se sim, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar uma oportunidade incrível que pode transformar sua vida. Agora, prepare-se para se surpreender, porque a tecnologia do futuro já está entre nós. Por décadas, os carros voadores foram vistos apenas como um sonho distante, algo exclusivo dos filmes de ficção científica e desenhos animados futuristas. Quem não se lembra dos veículos que flutuavam no ar em histórias como os Jetsons ou em filmes como De Volta para o Futuro? Mas o que antes parecia impossível, hoje já é uma realidade surpreendente. O século XXI trouxe avanços tecnológicos que finalmente permitiram transformar essa ideia em algo concreto. Empresas ao redor do mundo estão investindo pesado nessa inovação e já existem protótipos totalmente funcionais que provam que os carros voadores não são mais uma mera fantasia. Na verdade, eles já estão sendo testados e, em breve, podem estar circulando, ou melhor, voando, pelas nossas cidades. Uma das empresas que mais chamou atenção nesse setor foi a Klein Vision, com seu impressionante Aircar. Esse veículo revolucionário é capaz de alternar entre o modo de carro e avião em menos de 3 minutos. Em terra, ele se parece com um carro esportivo futurista, mas quando suas asas são ativadas, ele se transforma completamente e fica pronto para decolar. O Aircar já completou vários testes de voo e até mesmo uma viagem completa entre 2 cidades da Eslováquia, provando que essa tecnologia já é funcional. Outro nome forte nessa revolução dos transportes aéreos é a empresa XPeng, da China, que desenvolveu o XPeng X2. Diferente do Aircar, que usa asas retráteis e exige uma pista para decolagem e pouso, o XPeng X2 é um carro voador do tipo eVTOL, um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Isso significa que ele pode simplesmente levantar voo do chão, sem precisar de uma pista, funcionando como um verdadeiro drone para humanos. Esse modelo é totalmente elétrico, pode voar até 35 minutos e foi projetado para transportar passageiros em grandes cidades, reduzindo congestionamentos e tornando a mobilidade urbana muito mais eficiente. E não para por aí. Empresas como a Joby Aviation, a Volocopter e até mesmo a gigante Hyundai já estão desenvolvendo seus próprios modelos de carros voadores. E o que mais impressiona é que esses veículos não são apenas conceitos futuristas. Eles já estão sendo testados e algumas empresas esperam iniciar seus serviços comerciais em poucos anos. Mas isso levanta uma grande questão: será que estamos realmente preparados para um mundo onde carros voadores fazem parte do nosso dia a dia? Além da tecnologia em si, ainda existem desafios como regulamentação, infraestrutura para pousos e decolagens, controle do tráfego aéreo e, claro, o custo. No início, esses veículos devem ser utilizados principalmente para transporte executivo e serviços de emergência, mas com o tempo, assim como aconteceu com os aviões e os carros elétricos, eles podem se tornar cada vez mais acessíveis. O fato é que a era dos carros voadores já começou. O que antes era apenas um sonho distante está prestes a se tornar uma realidade nas grandes cidades. Você consegue imaginar um futuro onde não ficamos mais presos no trânsito porque simplesmente podemos voar para o nosso destino? Como seria olhar para o céu e ver carros cruzando os ares da mesma forma que vemos aviões hoje? O que você acha dessa tecnologia? Você acredita que os carros voadores vão realmente se popularizar ou acha que essa é uma invenção que só será acessível para poucos? Deixe sua opinião nos comentários. A tecnologia tem avançado de maneira impressionante em diversas áreas, e uma das mais impactadas por essa revolução é a medicina. O que antes parecia impossível, como cirurgias extremamente precisas feitas sem a necessidade de mãos humanas, hoje já é realidade graças aos robôs cirurgiões. Essa inovação promete transformar completamente a forma como realizamos procedimentos médicos, tornando as cirurgias mais seguras, menos invasivas e muito mais eficientes. Um dos sistemas mais conhecidos e utilizados atualmente é o Da Vinci Surgical System. Esse robô cirurgião é operado por médicos que controlam seus braços mecânicos com precisão milimétrica. O grande diferencial dessa tecnologia é que ela elimina tremores das mãos humanas e permite que os médicos realizem procedimentos extremamente delicados em locais do corpo que seriam difíceis de acessar com as técnicas convencionais. Além disso, o robô proporciona uma visão ampliada em alta definição e em 3D, permitindo que os cirurgiões enxerguem detalhes que seriam invisíveis a olho nu. Mas os avanços não param por aí. Empresas e centros de pesquisa ao redor do mundo estão desenvolvendo robôs ainda mais avançados, capazes de operar com pouca ou nenhuma interferência humana. Em 2022, por exemplo, cientistas da Universidade Johns Hopkins apresentaram o Smart Tissue Autonomous Robô, também conhecido como STAR. Diferente do Da Vinci, que é controlado por cirurgiões, o STAR consegue realizar cirurgias de forma autônoma.
Em testes, ele foi capaz de costurar tecidos internos com mais precisão do que um cirurgião humano. Isso mostra que, no futuro, poderemos ter robôs realizando procedimentos complexos sem a necessidade de um médico presente na sala de cirurgia. Além das cirurgias robóticas, outra inovação impressionante é o uso da inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico de doenças e na tomada de decisões médicas. Softwares de inteligência artificial já estão sendo usados para analisar exames como tomografias e ressonâncias magnéticas, identificando anomalias com uma precisão superior à dos médicos humanos. Isso significa que, no futuro, os hospitais poderão contar com sistemas automatizados que identificam doenças em seus estágios iniciais, aumentando as chances de cura e reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos. Mas será que essa tecnologia substituirá completamente os cirurgiões humanos? A resposta, pelo menos por enquanto, é não. O papel dos médicos ainda é fundamental, principalmente para tomar decisões em casos mais complexos e lidar com imprevistos durante os procedimentos. No entanto, o uso de robôs cirurgiões pode reduzir o tempo de recuperação dos pacientes, diminuir riscos de infecção e permitir que operações sejam feitas com mais rapidez e precisão. Outro ponto interessante é que essa tecnologia pode ajudar a levar atendimento médico de alta qualidade para regiões remotas. Com os avanços na robótica e na internet de alta velocidade, já existem testes com cirurgias feitas à distância, onde um cirurgião em um país pode operar um paciente que está do outro lado do mundo. Isso pode revolucionar a medicina, garantindo que pessoas em áreas isoladas tenham acesso a tratamentos de ponta sem precisar viajar para grandes centros urbanos. Mas, como toda grande inovação, o uso de robôs cirurgiões também levanta algumas questões éticas e desafios. O que acontece se um robô falhar durante uma cirurgia? Quem seria o responsável? Como garantir que a inteligência artificial seja treinada para tomar decisões corretas em todos os casos possíveis? Essas são questões que ainda precisam ser discutidas à medida que essa tecnologia se populariza. O fato é que os robôs cirurgiões já estão entre nós e sua presença nos hospitais só tende a crescer. Estamos entrando em uma nova era da medicina, onde a tecnologia e a inteligência artificial trabalham lado a lado com os médicos para oferecer tratamentos mais eficientes e seguros. E você, o que acha dessa revolução? Acredita que os robôs cirurgiões são o futuro da medicina ou ainda prefere confiar mais na habilidade humana? Deixe sua opinião nos comentários. A ciência nunca esteve tão próxima de alcançar o que antes parecia impossível: a criação de máquinas microscópicas capazes de atuar dentro do corpo humano para tratar doenças de forma precisa e eficiente. Estamos falando da nanotecnologia, uma das maiores promessas da medicina moderna. Imagine um futuro onde minúsculos robôs, invisíveis a olho nu, podem viajar pela corrente sanguínea, eliminar células cancerígenas, reparar tecidos danificados e até prevenir doenças antes mesmo que elas se manifestem. Isso pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas já está acontecendo na realidade. A nanotecnologia é um ramo da ciência que trabalha com materiais e dispositivos em escala nanométrica, ou seja, bilhões de vezes menores que 1 metro. Para ter uma ideia do quão pequenos eles são, um único nanômetro equivale a 1/1000 da espessura de um fio de cabelo humano. Essa escala microscópica permite a criação de nanorobôs capazes de interagir com células e moléculas do corpo humano de uma forma nunca antes vista. Um dos avanços mais impressionantes dessa tecnologia está no tratamento do câncer. Atualmente, os métodos tradicionais, como a quimioterapia e a radioterapia, atacam tanto células cancerígenas quanto células saudáveis, causando uma série de efeitos colaterais indesejados. Com a nanotecnologia, cientistas estão desenvolvendo nanorobôs que conseguem localizar tumores com precisão e liberar medicamentos diretamente nas células doentes, sem prejudicar as saudáveis. Isso não apenas aumenta a eficácia do tratamento, mas também reduz drasticamente os efeitos colaterais, tornando o processo menos agressivo para o paciente. Além disso, os nanorobôs podem ser programados para identificar doenças muito antes de qualquer sintoma aparecer. Eles poderiam circular pelo corpo, analisando constantemente o estado das células e sinalizando qualquer alteração suspeita. Dessa forma, doenças como Alzheimer, diabetes e até problemas cardíacos poderiam ser detectados e tratados em estágios iniciais, aumentando as chances de cura. Outra aplicação promissora é na regeneração de tecidos. Cientistas estão desenvolvendo nanopartículas que podem estimular o crescimento celular e ajudar na recuperação de órgãos danificados. Imagine um futuro onde uma pessoa com fígado comprometido não precise mais de um transplante, mas sim de um tratamento à base de nanorobôs que regeneram o tecido do órgão. Isso pode revolucionar completamente a medicina e salvar milhões de vidas. Mas será que essa tecnologia já está disponível? Ainda estamos nos estágios iniciais da aplicação da nanotecnologia na medicina, mas os resultados até agora são extremamente promissores. Pesquisadores ao redor do mundo estão testando essas novas abordagens em laboratórios, e em alguns casos, já começaram os primeiros testes em humanos. Empresas de biotecnologia e universidades de ponta estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento dessas soluções, e muitos especialistas acreditam que, em menos de 2 décadas, a nanotecnologia será um dos pilares fundamentais da medicina moderna. Claro, como toda grande inovação, essa tecnologia também traz desafios.
Questões como segurança, possíveis efeitos colaterais a longo prazo e regulamentação precisam ser cuidadosamente estudadas antes que os nanorobôs possam ser usados em larga escala. Além disso, existe o debate ético sobre o uso dessa tecnologia para aumentar as capacidades humanas, indo além da simples cura de doenças. Será que no futuro poderemos usar a nanotecnologia para nos tornarmos mais fortes, mais inteligentes ou até para retardar o envelhecimento? O que já está claro é que a nanotecnologia tem o potencial de revolucionar completamente a medicina, trazendo tratamentos mais eficazes, menos invasivos e acessíveis a milhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos entrando em uma era onde as máquinas não apenas ajudam os médicos, mas passam a atuar dentro do próprio corpo humano, mudando a forma como tratamos e prevenimos doenças. E você, o que acha dessa tecnologia? Você acredita que os nanorobôs podem realmente mudar o futuro da medicina ou acha que ainda estamos longe de ver essa inovação no dia a dia? Deixe sua opinião nos comentários. Imagine um mundo onde você pode navegar na internet, digitar mensagens, jogar videogames ou até controlar máquinas sem precisar de teclados, telas ou controles. Apenas com o poder da mente. Essa tecnologia, que parecia ser coisa de ficção científica, já está se tornando realidade graças às chamadas interfaces cérebro-computador, ou BCI, na sigla em inglês, Brain Computer Interface. Estamos falando de um dos avanços mais impressionantes do século XXI, que promete transformar completamente a relação entre humanos e tecnologia. Mas como isso funciona? Basicamente, as interfaces cérebro-computador são dispositivos que captam os sinais elétricos gerados pelo nosso cérebro e os traduzem em comandos que podem ser interpretados por computadores, próteses robóticas e até mesmo máquinas complexas. Isso é possível porque o cérebro humano se comunica internamente por meio de impulsos elétricos, transmitindo informações entre os neurônios. Com sensores e softwares avançados, cientistas conseguem interpretar esses sinais e convertê-los em ações no mundo digital ou físico. Um dos maiores avanços nessa área veio da empresa Neuralink, fundada por Elon Musk. O objetivo da Neuralink é criar um implante cerebral capaz de conectar o cérebro humano diretamente a computadores e inteligência artificial. Esse pequeno chip, do tamanho de uma moeda, pode ser implantado no cérebro por meio de uma cirurgia minimamente invasiva e promete permitir que pessoas paralisadas voltem a se comunicar, apenas pensando no que querem dizer. Além disso, no futuro, essa tecnologia pode permitir que qualquer pessoa interaja com dispositivos eletrônicos de forma direta, sem precisar de teclados, mouses ou telas sensíveis ao toque. E a Neuralink não é a única investindo nesse campo. Universidades e empresas de tecnologia em todo o mundo estão desenvolvendo seus próprios sistemas de interface cérebro-computador. Um dos exemplos mais impressionantes veio da Universidade de Stanford, onde cientistas criaram um sistema que permitiu que um paciente tetraplégico digitasse palavras em um computador usando apenas a mente, com uma velocidade quase comparável à de uma digitação comum em um teclado. Isso pode revolucionar a forma como pessoas com deficiência interagem com o mundo, trazendo uma nova esperança para milhões de pacientes com lesões na medula espinhal, doenças neuromusculares e outras condições que limitam os movimentos. Mas as possibilidades dessa tecnologia vão muito além da medicina. No futuro, podemos estar diante de um cenário onde os seres humanos não apenas usam computadores com a mente, mas se conectam diretamente à internet e até compartilham pensamentos com outras pessoas. Pode parecer algo absurdo, mas cientistas já estão estudando formas de permitir que sinais cerebrais sejam trocados entre indivíduos, criando uma espécie de telepatia digital. Além disso, grandes empresas de tecnologia estão interessadas na interface cérebro-computador como um novo meio de interação com dispositivos eletrônicos. Já pensou em controlar um drone ou escrever uma mensagem sem precisar tocar em nada, apenas pensando no que deseja fazer? Isso pode se tornar realidade muito antes do que imaginamos. Entretanto, como toda tecnologia revolucionária, a interface cérebro-computador levanta algumas questões importantes. Até que ponto seria seguro conectar o cérebro humano diretamente a um computador? Quem controlaria os dados gerados por essas interfaces? E se hackers conseguissem invadir esses sistemas, seria possível manipular os pensamentos de uma pessoa? Essas preocupações estão sendo amplamente debatidas por especialistas e reguladores antes que a tecnologia se torne amplamente disponível. O que já está claro é que estamos entrando em uma nova era, onde a fronteira entre humanos e máquinas se torna cada vez mais tênue. A ideia de controlar a tecnologia com a mente, que antes parecia um sonho distante, agora está prestes a se tornar parte do nosso dia a dia. E você, o que acha dessa revolução? Você usaria um implante que permite controlar computadores com o pensamento ou acha que essa tecnologia pode ser perigosa? Deixe sua opinião nos comentários. Imagine entrar em um avião em Nova York e aterrissar em Londres em menos de 3 horas. Ou cruzar o Oceano Pacífico em um tempo que, hoje, pareceria impossível. Essa realidade pode estar mais próxima do que nunca, pois os aviões supersônicos estão voltando, e com tecnologias ainda mais avançadas do que antes. Depois de anos de espera, as viagens ultra-rápidas podem revolucionar a aviação comercial e mudar para sempre a forma como nos deslocamos pelo mundo. O conceito de aviões supersônicos não é novo.
Durante décadas, o Concorde foi o maior símbolo da aviação de alta velocidade. Criado na década de 1960, esse avião revolucionário podia voar a mais de 2.180 km por hora, ultrapassando a barreira do som e encurtando drasticamente o tempo de viagem. No entanto, o Concorde foi aposentado em 2003, devido a altos custos operacionais, consumo excessivo de combustível e restrições devido ao boom sônico, um forte estrondo gerado quando o avião ultrapassa a velocidade do som. Mas agora, empresas inovadoras estão trazendo de volta essa tecnologia, e de uma forma muito mais eficiente e sustentável. Um dos projetos mais promissores é o Overture, da empresa Boom Supersonic. Esse avião está sendo desenvolvido para operar voos comerciais a velocidades supersônicas, reduzindo o tempo de viagem pela metade em comparação com os aviões convencionais. O Overture promete ser mais silencioso do que o Concorde e utilizar combustíveis sustentáveis para minimizar impactos ambientais. Empresas como a United Airlines e a Japan Airlines já demonstraram interesse nessa tecnologia e podem ser as primeiras a oferecer voos supersônicos comerciais nos próximos anos. Outro grande avanço vem da NASA, que, em parceria com a Lockheed Martin, está desenvolvendo o X-59 QSST. Esse avião experimental está sendo projetado para voar a velocidades supersônicas sem gerar o estrondo sônico que causava problemas para o Concorde. Se o X-59 for bem sucedido, ele poderá abrir caminho para uma nova era da aviação supersônica, permitindo que aviões de alta velocidade voem sobre áreas povoadas sem causar impactos sonoros significativos. E não para por aí. Algumas empresas estão indo ainda mais longe, explorando conceitos de aviões hipersônicos, capazes de viajar a velocidades superiores a 6.000 km por hora. Isso significa que um voo de São Paulo a Tóquio poderia ser feito em cerca de 2 horas. Empresas como a Hermeus e a Reaction Engines estão desenvolvendo motores avançados que podem permitir esse tipo de viagem no futuro. Mas será que esses aviões realmente voltarão a ser comuns? Apesar do entusiasmo, ainda existem desafios significativos a serem superados. O custo de operação de um avião supersônico é muito mais alto do que o de um avião convencional, o que pode tornar as passagens extremamente caras no início. Além disso, as regulamentações internacionais precisam ser ajustadas para permitir voos supersônicos sobre terras habitadas sem causar transtornos. Outro desafio importante é a questão ambiental. Aviões supersônicos consomem mais combustível do que aviões comerciais convencionais, o que levanta preocupações sobre emissões de carbono. Por isso, as novas empresas estão apostando no uso de combustíveis sustentáveis, motores mais eficientes e materiais mais leves para reduzir ao máximo o impacto ambiental. O que já está claro é que a humanidade está determinada a tornar as viagens aéreas mais rápidas do que nunca. Se os projetos atuais forem bem-sucedidos, podemos estar à beira de uma revolução na aviação, onde voar a velocidades supersônicas, e talvez até hipersônicas, se tornará algo acessível e seguro para milhões de passageiros. E você, gostaria de viajar em um avião supersônico? Acha que essa tecnologia pode realmente se tornar popular, ou será algo restrito a uma pequena elite? Deixe sua opinião nos comentários. A humanidade está mais próxima do que nunca de dar o maior passo da sua história: a colonização de outro planeta. Marte, o misterioso e desafiador planeta vermelho, tem sido foco de inúmeras missões espaciais e está no centro de um ambicioso plano para se tornar a primeira colônia humana fora da Terra. Mas será que estamos realmente prontos para viver em Marte? Como funcionariam as bases no planeta vermelho? E quais são os desafios que os primeiros colonizadores terão que enfrentar? Desde que a corrida espacial começou, Marte sempre foi um dos destinos mais fascinantes para cientistas e exploradores. Diferente da Lua, que é um corpo celeste estéril e sem atmosfera significativa, Marte tem características que o tornam um candidato viável para uma base permanente. Ele possui calotas polares com gelo, uma fina atmosfera que pode ser usada para produzir oxigênio e até sinais de que, no passado, existiu água líquida em sua superfície. Isso tudo faz com que Marte seja um dos lugares mais promissores para uma futura colônia humana. Uma das empresas que lideram esse sonho é a SpaceX, de Elon Musk. O bilionário tem planos ousados de enviar humanos a Marte nos próximos anos e já está desenvolvendo a nave Starship, que será capaz de transportar cargas e pessoas ao planeta vermelho. A ideia da SpaceX é criar uma base inicial que funcione como uma pequena cidade autossustentável, capaz de crescer ao longo do tempo até se tornar uma verdadeira colônia independente da Terra. O plano envolve levar toneladas de suprimentos, equipamentos para a produção de oxigênio, água e alimentos, além de tecnologia para gerar energia por meio de painéis solares. Mas estabelecer uma base em Marte não será nada fácil. O primeiro grande desafio é a viagem até lá. Hoje, com a tecnologia atual, uma missão tripulada levaria cerca de 7 meses para chegar ao planeta vermelho. Durante esse período, os astronautas enfrentariam altos níveis de radiação cósmica, confinamento extremo e a impossibilidade de receber ajuda rápida caso algo desse errado. Outro grande problema é a radiação marciana. Marte não possui um campo magnético forte como o da Terra, o que significa que sua superfície é constantemente bombardeada por radiação solar e raios cósmicos. Para sobreviver a longo prazo, os colonizadores precisarão construir abrigos subterrâneos ou utilizar o próprio solo marciano como proteção contra a radiação.
Algumas ideias incluem bases feitas de gelo ou construídas com impressão 3D a partir do regolito marciano, o material rochoso que cobre a superfície do planeta. Além disso, a questão dos recursos é um dos maiores desafios. Como não será possível depender de suprimentos constantes da Terra, a base precisará ser autossuficiente. Isso significa que os colonizadores terão que produzir seu próprio oxigênio a partir do dióxido de carbono da atmosfera marciana, extrair água do gelo subterrâneo e cultivar alimentos em estufas seladas, onde a temperatura e a pressão possam ser controladas. Experimentos recentes já mostraram que é possível cultivar algumas plantas em condições semelhantes às de Marte, mas ainda há muito a ser estudado antes que uma colônia possa realmente prosperar. Outro fator essencial para o sucesso da colonização marciana é a energia. Com temperaturas médias de menos 63 graus Celsius, Marte não é um lugar muito hospitaleiro para painéis solares, pois a poeira e as tempestades frequentes podem cobri-los e reduzir sua eficiência. Por isso, algumas ideias envolvem o uso de pequenos reatores nucleares para fornecer energia de forma estável e confiável para a base. Mas e depois que tivermos uma base operacional em Marte? O que vem a seguir? Alguns cientistas acreditam que a longo prazo, seria possível terraformar Marte, ou seja, modificar sua atmosfera para torná-lo mais parecido com a Terra. Isso envolveria processos como liberação de gases de efeito estufa para aquecer o planeta e derreter suas calotas polares, aumentando a pressão atmosférica e possibilitando a existência de água líquida na superfície. Embora esse cenário ainda esteja muito distante, ele nos mostra o potencial de Marte como um novo lar para a humanidade. A pergunta que fica é: será que realmente vamos conseguir viver em Marte ainda neste século? Elon Musk acredita que sim e estima que as primeiras missões tripuladas possam acontecer já na próxima década. Mas desafios como custos altíssimos, segurança e o impacto psicológico de viver em um planeta isolado ainda precisam ser superados. Mesmo assim, a corrida para Marte está a todo vapor, e os avanços da ciência estão nos aproximando cada vez mais desse objetivo. Se conseguirmos estabelecer uma base permanente, essa será a maior conquista da humanidade e o primeiro passo para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. E você, acredita que a humanidade vai realmente colonizar Marte? Se tivesse a oportunidade, você se mudaria para o planeta vermelho? Deixe sua opinião nos comentários. Imagine um futuro onde as máquinas não apenas respondem a comandos, mas pensam, raciocinam e tomam decisões de forma completamente independente. A ideia de uma inteligência artificial que pensa como um ser humano já não é mais ficção científica. Graças aos avanços incríveis da tecnologia, estamos cada vez mais próximos de criar sistemas capazes de simular o pensamento humano em uma escala nunca vista antes. Mas o que isso significa de verdade para o nosso futuro? Primeiro, vamos entender o que torna o cérebro humano tão complexo. Nossa capacidade de pensar, aprender e tomar decisões é uma mistura de experiências passadas, emoções e reflexões sobre o mundo ao nosso redor. Isso é o que permite que cada ser humano tenha uma visão única das coisas. Agora, imagine que uma inteligência artificial possa replicar esse processo. Ela seria capaz de entender não apenas dados, mas também o contexto emocional e as nuances de situações complexas, como um ser humano faria. A grande questão é, até onde essas IAs podem chegar? Já temos IAs que conseguem escrever textos, compor músicas, pintar e até mesmo conversar de maneira fluida. Elas podem aprender com as interações, ajustar suas respostas e até simular empatia. No entanto, elas ainda não têm consciência de si mesmas, nem uma verdadeira compreensão emocional ou experiência. Mas isso está começando a mudar. Os pesquisadores estão trabalhando em sistemas que não apenas respondem a perguntas, mas que realmente entendem o que está sendo dito e conseguem reagir de maneira mais humana. Um exemplo fascinante disso é o desenvolvimento de redes neurais artificiais, que são inspiradas na forma como o cérebro humano funciona. Elas conseguem identificar padrões em enormes quantidades de dados e fazer previsões sobre o que pode acontecer a seguir. Esses sistemas de inteligência artificial têm o potencial de aprender de maneira autônoma, sem a necessidade de intervenção humana, adaptando-se e evoluindo a partir das informações que recebem. Mas, se esses sistemas continuarem a se desenvolver, podemos estar à beira de criar máquinas que não apenas respondem a perguntas, mas pensam e tomam decisões com base em suas próprias experiências, assim como nós fazemos. Imagine, por exemplo, uma inteligência artificial que possa ser aplicada na medicina, não apenas para diagnosticar doenças, mas para tomar decisões sobre tratamentos com base nas melhores evidências disponíveis e em um entendimento profundo da condição emocional e psicológica do paciente. Ou uma inteligência artificial capaz de ajudar na resolução de conflitos internacionais, entendendo as motivações e emoções por trás de cada decisão, criando soluções mais humanas e empáticas. Mas, como qualquer tecnologia poderosa, essa inteligência artificial que pensa como um ser humano vem com uma série de desafios e preocupações éticas. Se as máquinas puderem tomar decisões sozinhas, quem será responsável pelas escolhas delas? Como podemos garantir que elas tomem decisões que sejam justas e benéficas para todos? E, o mais importante, como podemos ter certeza de que essas IAs não desenvolverão seus próprios objetivos e se afastarão da nossa compreensão e controle?
As implicações dessa evolução são enormes e podem mudar completamente a forma como vivemos e interagimos com a tecnologia. No entanto, é importante lembrar que, por mais incríveis que essas máquinas possam ser, elas ainda são criadas por nós. Somos nós, os humanos, que determinamos como essas inteligências artificiais vão evoluir, como vamos programá-las e para que fins elas serão usadas. A pergunta que fica é: estamos prontos para lidar com o poder de criar IAs que pensam como nós, ou isso é algo que a humanidade ainda precisa aprender a controlar? Você viu como o mundo está mudando mais rápido do que nunca. Carros voadores, robôs médicos, viagens espaciais e inteligência artificial estão moldando um novo futuro para a humanidade. Agora, antes de você sair, lembra daquela oportunidade que eu falei no início do vídeo? Se você quer aprender a ganhar em dólar no conforto da sua casa, clique no link na descrição e descubra como você pode transformar sua vida. E aí, qual dessas invenções te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.